eternizar e a cada dia nós possamos ser gratos por isso, mesmo em poucas pessoas, mas estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos adorar o Senhor com a nossa oração, dizer o quanto Ele é poderoso, o quanto nós o amamos, né? E a gente vem à casa do Senhor, não é na intenção de pedir ou de receber algo, mas que a nossa intenção de chegarmos aqui é adorar o Senhor Jesus. Quando vamos ao culto, vamos para adorar ao nosso Deus. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, mais uma noite estamos aqui, Senhor Jesus, para te adorar em espírito e em verdade, Pai. Ouve, Senhor Jesus, cada clamor, cada oração que for feita aqui, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, dizer o quanto nós te amamos, Senhor Jesus. Que nós possamos te adorar verdadeiramente, Senhor, de todo o coração, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada irmão que chegou até aqui nessa noite, Senhor Jesus. Que mesmo em pouco, Senhor Jesus, mas nós estamos aqui com o coração, Senhor, dispostos a te adorar, Senhor. Pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Às vezes agindo, Senhor Jesus, falamos algo, fazemos algo que não agrada a Ti, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Senhor, nós pedimos também por aquelas pessoas que não puderam chegar até aqui, ó Deus. Tu sabes de todas as coisas, Senhor Jesus. Cada um tem um motivo, ó Pai, mas Tu sonda e conhece os corações. Que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma, Senhor, nas suas casas, Senhor. E aqueles, Senhor, que por motivo deixaram os teus caminhos, ó Pai, que eles possam, Senhor Jesus, ver e escolher o caminho errado, ó Pai, que possam voltar para os teus caminhos, que possam voltar para a tua casa, Senhor Jesus, para te adorar, ó Pai. Ó Deus, que esse culto, Senhor Jesus, cada louvor, cada palavra que for feita, que for dita aqui, ó Deus, possa chegar aos corações das pessoas, Senhor, tanto aquelas que passam na rua ou aquelas que estão assistindo, ó Pai. Que possa, Senhor, chegar até os corações, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. É o que nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Agora vamos passar para o momento da palavra. Vamos abrir em Isaías 55. 55. Hoje o culto é dirigido pelo Ministério Infantil e Levi está representando aqui, né? O Ministério Infantil. Isaías 55. Nós vamos ler todo o capítulo, amém? Que fala sobre convite aos sedentos. Amém? Vamos ler. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza vocês convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus e o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu o esplendor. Aí o versículo 6 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno, que não será destruído. Amém? Eu quero assim deixar para a meditação dos irmãos também o versículo 8, né, que fala sobre pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Às vezes nós queremos que algo aconteça, né? Às vezes nós queremos que Deus resolva algo, que Deus haja em determinada causa, né? Mas nós sabemos que não é o nosso querer, não é o nosso caminho, não é a nossa vontade, e sim a vontade do Senhor Jesus, porque Ele sempre cuida da nossa vida. Claro que Deus realiza, né, também o nosso desejo, nós sabemos disso, mas que nós possamos também ter essa consciência, ter essa afirmação na nossa mente de que não é nós, né? É o Senhor Jesus que atua na nossa vida. É Ele que sabe todas as coisas. É Ele quem determina quando que algo vai acontecer. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Que nós possamos buscar ao Senhor não somente pelo que Ele faz, né? Nós muitas vezes queremos algo e vamos para a casa do Senhor e pedimos e pedimos e pedimos. E quando o Senhor realiza, nós muitas vezes esquecemos, né? Nós esquecemos do Senhor, deixamos de ir para a igreja, deixamos de trabalhar na casa do Senhor Jesus. Mas que isso possa ser mudado, né? Que nós possamos adorar o Senhor verdadeiramente, buscá-lo independente de qualquer coisa, independente se vai demorar ou se Ele vai trabalhar, agir logo, né? Ou do que Ele fez, do que Ele ainda vai fazer, mas que nós possamos buscar ao Senhor verdadeiramente, que nós possamos nunca abandonar os seus caminhos, porque os seus caminhos são melhores do que o nosso, né? Os seus pensamentos, aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós pensamos, que nós desejamos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Oremos em agradecimento pela palavra. Deus eterno, Pai bondoso, muito obrigado, ó Deus, por mais uma palavra lida aqui, ó Pai. Não foi eu, Senhor Jesus, mas foi Ti, ó Deus, que fala conosco a cada dia. E Tua palavra diz que os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são os Teus, porque os Teus são bem melhores. Os Teus é que leva, os Teus caminhos e os Teus pensamentos é o que leva para a salvação eterna. São pensamentos bons, são caminhos bons, caminhos eternos de paz, de alegria, que nós possamos Te buscá-lo, Senhor Jesus, verdadeiramente, ó Pai. Que nós possamos sair daqui cheios, Senhor Jesus, do Teu Espírito e da Tua palavra. Que nós possamos entender essa palavra, ó Pai, e praticá-la cada dia, ó Deus. Porque não adianta, Senhor, nós chegarmos aqui, sentarmos nessas cadeiras, escutarmos a Tua palavra e não colocá-la em prática. Não sair daqui com vontade de exercer, de Te buscar. Ó Deus, muda corações, mentes, Senhor Jesus. Aquilo que nós pensamos, que nós desejamos também que não louva a Ti, que
possa sair, ó Pai, mas que possa ser feita a Tua vontade sobre a nossa vida. Que nós possamos, Senhor Jesus, buscar esse desejo, ó Pai, e dizer, Senhor, não é o meu, não é a minha vontade, não é o meu caminho, mas o Teu, ó Deus. Obrigado por mais essa palavra, ó Deus, é que nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Sentados mesmos, vamos louvar ao Senhor. Louvor da harpa, número 46. Um pendão real. Amém? Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluias. Glória a Deus. Agora vamos convidar a irmã Claudete para o momento ofertório. Convido o diácono Carlos para dar os dízimos e as ofertas. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor.
Eu vendo Levi aqui, eu lembrando de Mateus, né? E de Tainara. Desde eles pequenos, eu levava eles para a igreja também. E a gente passava, eu cheguei a passar por esse processo que é tão gostoso. A gente vê os nossos filhos, como a palavra do Senhor diz, né? Ensina o teu filho no caminho onde deve andar, para que ele não se desvie do dia. Né? E a gente fica, eu mesmo fico maravilhada quando eu vejo a Adna e Sara cantando, louvando. Oh, meu Deus do céu, eu fico radiante. Radiante mesmo, porque Deus, ele se agrada, né? Ele se agrada. E o mundo, nos dias de hoje, não tem nada a oferecer aos nossos filhos, né? Então, se nós não ensinarmos a eles, desde pequeno, a andar no caminho do Senhor, que aí só vai aprender as coisas erradas, né? Mas é muito gratificante, eu fico muito feliz com a família do pastor, em nome de Jesus. E só para dar uma pincelada rápida na pregação que a irmã leu aqui, hoje eu estava, antes de ir para a igreja, dando uma lida na Bíblia, e foi justamente nesse sentido, o tempo de Deus, né? E a gente se aperreia, a gente se preocupa, e eu quero, Jesus faz. Mas você sabe se é o tempo de Deus? Você sabe se é aquela hora que você tanto quer, o Deus vai te dar? Seja uma bênção material, uma bênção financeira, independente do que for. Mas a gente muitas vezes nos colocamos no eu sou, eu quero, eu faço, né? E esquecemos do nosso Deus. Porque quem faz tudo é Ele, quem dá é Ele, o tempo é dele. A palavra do Senhor já diz que há tempo para tudo, né? Vamos louvar o Senhor 84, em nome de Jesus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Eli a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim,
apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém? Eu gosto muito dessa última estrofe, né? Que ela diz: firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa do meu Pai. Então, se eu e você estivermos firmados, né, na rocha, a gente não cai, né? É como a palavra do Senhor diz: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas tão somente olhe para o alvo, que é Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos estar orando ao Senhor, consagrando nossos dízimos e oferta a Ele nesta noite, amém? Pai Santo, Deus misericordioso, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por estarmos aqui, Deus, pela sua presença, Senhor, em nosso meio. Obrigado, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus. Neste momento especial do culto, Deus, onde vemos aqui diante do Teu altar, Deus, trazer nossas ofertas a Ti, nossos dízimos. Nós o fazemos, ó Deus, e consagramos ele a Ti nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Agora vamos convidar o grupo de louvor Eclésia. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, por estarmos na presença do nosso Deus, pois Ele está aqui neste lugar e nós podemos adorar a Ele em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor nos diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Aleluia! E Ele quer que cada um de nós estejamos desta forma diante da sua presença. Ele quer que nós estejamos firmados na rocha, e que nós nesta noite venhamos dizer a Ele: Senhor, reina sobre mim, reina sobre a minha casa, sobre a minha família, reina sobre esta igreja, reina, Senhor, sobre este bairro, reina, Senhor, sobre toda a nossa vida que está situada nesta localidade. Então é importante nós clamarmos ao Senhor e pedirmos e fazer
fazer com que, e deixando que Ele reine sobre nós. Neste louvor ele fala sobre que estaremos adorando. Reina sobre mim. Aleluia. E que nós possamos declarar isso. Amém? Que nós venhamos correr para Ele. Que nós venhamos, né, colocar a nossa vida firmada nele. Então faça isso nesta noite. Feche os teus olhos. Né? Esqueça aquele que está à sua direita, à sua esquerda. Esqueça, né, os problemas que talvez te assolam aí. Algum problema que talvez permeie a sua mente. Mas que nesta noite você venha se desligar dessas coisas e venha pedir para que o Senhor reine. Venha pedir para que o Senhor Ele tome a frente de tudo e adore a Ele. Se conecta com o Senhor nesta noite. Amém. Ele estará aqui. Vamos adorar o Senhor. Eu correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, Aleluia. sou tua noiva, espero e anseio por ti. Nós precisamos de ti, Jesus. Aleluia. Eu correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia. Minha alma anseia Aleluia. por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Declare. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo. Nós te rendemos a ti, Jesus, neste lugar. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Enquanto instrumental ele adora o Senhor. Eu estava aqui me lembrando quando o povo de Israel procurou o profeta Samuel. E eles pediram um rei.
E ali a palavra do Senhor nos diz que Samuel, ele se entristeceu, porque eles começaram a olhar para as visões, as nações vizinhas, e eles disseram: olha, todos têm um rei, só nós que não temos. Nós queremos um rei, Samuel. Mas quem reinava em Israel era o Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós entendemos e compreendemos que reina em nossas vidas é o Senhor. Mas muitas vezes nós queremos, né, outros reis. Muitas pessoas aí fora adoram outros deuses, mas só existe um Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que eles disseram, e Deus ele falou para Samuel: Samuel, não te entristeças, porque eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim. Dê a ele o rei que eles estão pedindo, mas diga como será este rei, porque ele vai escravizar os seus filhos, eles vão, né, escravizarem as suas filhas e vão trazer muitos problemas. E assim foi, irmão. E até hoje se tem problemas por causa disso. Mas nós entendemos que quem reina sobre nós é o Senhor. Nós compreendemos que existe um Senhor, que Ele é o dono e o Senhor da nossa vida. Mas que nós cada dia viemos dizer isso para o Senhor, não fazer como naquele tempo o povo de Israel fez. Mas que nós viemos dizer: Senhor, reina sobre mim, reina sobre a minha casa, reina sobre a minha família. Vamos dizer mais uma vez: reina sobre mim. Aleluia. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo. Se renda a Ele nesta noite. Declare isso para Ele. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio. Aleluia. Aleluia. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre a nossa casa e a nossa família. Reina sobre esta igreja. Reina sobre este bairro, Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Aleluia, nós damos legalidade e liberdade para isso, Senhor. Faz isso. Aleluia, em nossas vidas. Aleluia, glórias a Ti, Jesus. Aleluias. Lá também no livro de Isaías, no capítulo 41 e versículo 10, diz assim: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Que você possa receber essa palavra de encorajamento para a sua vida. Não temas, não tenha medo, porque o Senhor é aquele que não perde batalhas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Esse louvor, né, que tem como título Jeová Jireh. Amém? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás
não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Aleluia. Ele está contigo, aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio Aleluia. em ti. Nós cremos, Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Senhor. A tempestade, ela não pode. Aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Da tempestade. tempestade Aleluia. E o vento forte. e o vento forte, Aleluia. Não vão roubar não vão a minha roubar fé. a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. É verdade, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Elas não vão roubar, Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier. venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que crejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Jesus. O vento forte, ele não pode abalar a tua fé. Quantas tempestades elas se levantam na nossa caminhada. Às vezes o vento forte, ele bate no barco de uma forma que balança, que até parece que vai naufragar, né? Mas o Senhor, ele é aquele que está no barco. Ele está dormindo, ele está ali na polpa. E ele sabe que está tudo sob o controle. Mesmo quando o mar está revolto, mesmo quando a tempestade ela assola, mas o Senhor sabe que está tudo sob controle, porque Ele é o dono do vento. Ele dá só uma palavra, né? E o vento já ali o obedece. E os discípulos ficam maravilhados, dizendo: Senhor, quem é este
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. É o Senhor e o Deus que você serve. É o Senhor que você serve. Aleluia. Então descansa no Senhor nesta noite. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então vamos te alegrar na presença do Senhor e vamos adorar a Ele. Vamos exaltar o nome dEle. Aleluia. Porque Ele é merecedor. Aleluia. De tudo. Ele é merecedor de toda adoração, de todo louvor. E vamos declarar que tudo é dEle. Amém? Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então vamos adorar o Senhor. Se você puder ficar de pé, fique de pé. E vamos estar adorando ao Senhor com as nossas palmas. Vamos estar adorando o Senhor com alegria em nome do Senhor Jesus. De todo lugar, perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste e vivo estás, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Busca-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busca-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluias, teu, tudo é teu. Glória a Deus.
Agora vamos passar para o momento da palavra. Vamos convidar o pastor. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Também quero agradecer, a Deus por mais uma oportunidade de Levi estar aqui, representando o Ministério Infantil da nossa igreja. Que esse ministério possa crescer, que pessoas, que crianças possam chegar aqui e que nós possamos ensinar o verdadeiro amor, o amor de Cristo Jesus para elas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite. Creio que o Senhor tem recebido a tua adoração, o teu louvor. Aleluia, pois é algo pessoal e individual. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso louvor de forma particular a Ele, e Ele recebe cada um aqui de forma particular. Aleluia. E como é importante, irmãos, adorarmos ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Ele habita em meio aos louvores. Amém? Então, é importante nós se derramarmos, adorarmos, declararmos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Hoje vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta. 2 Coríntios, capítulo 4. Os irmãos me perdoem um pouco a minha voz, estou ainda um pouco gripado. Então minha voz não está muito boa, mas vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor. Você também quem está em casa, que nos assiste, um prazer tê-lo junto conosco. Possa estar meditando também, abrindo a palavra do Senhor, estar meditando junto conosco. Você também pode compartilhar, você pode estar abençoando outras vidas, onde outros podem estar sendo alcançados pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 7. Amém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ler mais uma vez. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações nesta noite. Fala com a tua igreja, Deus, aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Senhor, eu não sou nada, eu sou cinza, eu sou pó, eu sou falho, eu sou fraco, Jesus. Mas o Senhor é Deus. Ó Deus, utiliza-te, Pai, de mim, da minha vida, para alcançar os corações, Pai, das pessoas. Ó Deus, fala com a tua igreja, fala conosco, e que toda honra e glória seja dada a ti. Que eu venha diminuir, só o Senhor venha aparecer, Deus. Ó Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Ó Deus, que o teu Espírito Santo abra nossa mente, o nosso entendimento, e possa alcançar, Deus, até aqueles aonde esse aparelho de som esteja sendo alcançado, Pai. E que só o teu nome venha a ser glorificado. Fala conosco, são essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor, meus irmãos, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai estar falando acerca do seu ministério. Se você começar lendo a partir do capítulo 4 e o versículo 1, ele vai falar acerca do seu ministério, acerca da fidelidade, de servir ao Senhor, que ele servia ao Senhor. E ele entendia, irmãos, que o servir a Deus, o ministério a qual ele servia, a qual ele andava, que era sobre o Senhor, ele entendia que era pela misericórdia de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele
foi um perseguidor da igreja. E ele, em muitas e muitas situações, ele declarou isso, que ele não era digno de ser chamado apóstolo. Porque ele era dos principais dos pecadores, ele declara. E ele foi um homem criado aos pés de Gamaliel, foi alguém que era zeloso da lei. Mas ele depois descobriu o quanto ele era miserável, o quanto ele era falho, o quanto ele não entendia o que era verdadeiramente servir ao Senhor. E aí ele, depois de conhecer a Cristo, ter um encontro pessoal com o Senhor, lá no versículo 1 ele diz: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E aí, irmãos, ele começa a falar acerca deste ministério, que através da misericórdia do Senhor, ele o concedeu. E esse texto onde eu li, que quando ele diz assim, que temos porém este tesouro em vaso de barro, é porque ele estava dizendo: olha, nós somos quebráveis, nós somos frágeis. E se não for o poder de Deus, se não for a grandeza do Senhor, se não for a graça do Senhor em nós não temos como prosseguir, nós não temos como estar de pé. E ele começa a falar, porque ele foi um homem tão conhecedor da palavra, irmãos, da lei, que ele foi criado aos pés de um dos maiores doutores, que foi Gamaliel, naquela época, né? Então ele tinha um conhecimento da lei. Mas quando ele começa a entender acerca do Evangelho de Cristo, ele começa a dizer que ele já não pregava mais sobre si mesmo. Porque nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um tempo, mesmo naquele tempo do apóstolo Paulo, mas até hoje, aonde o egocentrismo tem se feito presente na vida das pessoas, que é o homem no centro de tudo, e não Cristo no centro, né? O cristianismo, ele coloca Cristo no centro da nossa vida, né? A própria história, ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. É Jesus no centro, né? Que é o teocentrismo, onde Deus no centro de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, quando ele descobre, aleluia, que mesmo com toda a inteligência que ele tinha, mesmo com todo o zelo que ele tinha por causa da lei, ele descobriu que ele não era nada e o quanto Cristo era tudo em todos. Aí lá no versículo 8 do capítulo, no versículo 5 do capítulo 4, ele diz assim: nós, nos quais o Deus deste século, versículo 5, desculpe, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Ele começa a dizer, irmãos, que ele não pregava sobre si mais agora, não era mais um homem no centro, porque ele sabia que dele não poderia vir nada. Que por mais que ele tivesse um conhecimento, por mais que ele tivesse um zelo, por mais que ele tivesse aprendido com o Senhor, ele descobre que se ele pregasse a si mesmo, não poderia transformar ninguém, não poderia mudar ninguém, porque muitas e muitas vezes ele esteve quebrado, e muitas vezes ele se viu afastado de Deus, e muitas vezes ele se viu em uma situação muito difícil, né? Até ele chegar ao conhecimento de Deus. E mesmo em momentos que ele passou, onde certa vez ele ora ao Senhor por causa de um espinho na carne, algo que o afligia. O texto não declara qual era esse espinho, a Bíblia não declara
o que era isso que afligia, né? Alguns historiadores dizem que era uma doença. Alguns historiadores dizem que era um problema pessoal dele. Mas eu não sei o que era, mas a palavra do Senhor nos diz que ele era afligido com esse espinho na carne, e muitas vezes ele sofria por causa daquilo, e ele foi orar ao Senhor, e a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes, dizendo: Senhor, tira esse espinho. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor responde para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. E Paulo ele descobre, aleluia, que existe algo nele, existe, aleluia, algo na sua vida que é falho, existem necessidades em nós, irmãos, que nós às vezes se deparamos e dizemos: Senhor, como vai ser esta situação? Senhor, como é que eu vou resolver esta situação? Porque nós podemos passar por momentos difíceis e lutas, mas o Senhor, aleluia, Ele fala acerca do seu Espírito, Ele fala acerca da sua graça sobre a vida dele. E aí ele entende, e aí ele escreve lá no versículo 7 do capítulo 4: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aleluia. E que tesouro é este, irmão? É a presença do Senhor em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós, é um tesouro, aleluia, que quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, quando nós começamos a entender quem somos, o quão fracos somos, o quão pequenos somos, mas mesmo assim o Senhor ele olhou para nós e depositou o seu Espírito dentro de nós. Aleluia. O barro, irmãos, ele é algo que ele é formado ali pelo oleiro, e sabemos que ele é algo frágil, que quando ele cai de uma prateleira, ele quebra facilmente. E assim somos nós. Nós somos feitos de barro, do barro. A palavra do Senhor nos diz que do pó da terra. Os cientistas, né, ficam aí se perguntando, dizendo, né, que isso não existe. Mas a própria ciência já viu e observou que no corpo humano existem 5 componentes que se encontram na terra, no barro. Mas é importante entendermos, irmãos, que a nossa força não vem de nós mesmos, mas Cristo ele confiou a nós o seu Espírito. E aí ele diz: olha, eu vos fiz como vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de vocês, mas minha, mas seja de Deus. Aleluia. E é bem verdade, irmãos, que quando nós analisamos isso, né, nós dizemos: Senhor, por que o seu amor, a sua graça me alcançou quando nós não somos merecedores? O próprio salmista, ele fez esta pergunta lá no Salmo 144. O Salmo 144, o verso 3 e o 4, vai dizer assim, o verso 3: Senhor, quem é um homem para que deles tome conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? Um homem é como um sopro, o verso 4, e os seus dias como a sombra que passa. Quem é um homem para que o Senhor, Ele nos ame, Ele venha e se preocupe conosco, para que Ele tome conhecimento, porque nós somos tão falhos, irmãos, somos tão pequenos, aleluia, mas o Senhor Ele é aquele que se preocupa conosco. A Bíblia diz que Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com um contrito de coração. Ele é aquele que contempla as nossas lágrimas. Ele é aquele que escuta quando nós clamamos. Ele é aquele que ouve as nossas orações. Ele é aquele que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor nos diz que Ele está sentado no alto e sublime trono, aleluia, e as nossas orações chegam até Ele, aleluia, e Ele conhece aonde você mora, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe as suas necessidades, porque a palavra do Senhor nos diz: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. E aí eu me pergunto: Senhor, como pode
assim como um salmista, porque a nossa vida é como um sopro e os seus dias como a sombra que passa. Olha, minha sombra está aqui aparecendo e daqui a pouco ela já não está mais. É assim a brevidade da nossa vida. Mas mesmo assim o Senhor, Ele se preocupa conosco. Mas mesmo assim Ele decidiu colocar o seu Espírito, este tesouro, em vasos de barro que somos nós. E aí o apóstolo Paulo, ele muitas das vezes, irmãos, ele se perguntava, porque lá no versículo 8 do capítulo 7, daqui de 2 Coríntios, do capítulo 4 e o versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia. Veja, irmãos, que isso são características do homem, né? Ele diz que muitas vezes somos atribulados em tudo. Quantas vezes, irmãos, nós, devido à fraqueza do nosso corpo, como somos vasos de barro, assim como os discípulos que estavam ali naquela tempestade, e eles ficaram atribulados. Eles acordaram Jesus dizendo: Senhor, não se te dá que nós perecemos? Aleluia, mas Cristo estava no barco. E isso, irmãos, é característica do homem. Nós temermos, nós sentimos a força do vento, nós muitas vezes ficarmos atribulados, porque ele diz que em tudo somos atribulados, ficamos perplexos, como também abatidos, perseguidos e abatidos. Todas essas coisas falam da brevidade do homem, fala das nossas condições diárias, fala do nosso dia a dia, de que quantas vezes nós chegamos diante da presença do Senhor desta forma. Aleluia. Mas existe dentro desse vaso de barro a excelência do poder de Deus. Existe dentro de você, aleluia, o Espírito Santo de Deus, que Ele intercede por você. E aí a palavra do Senhor nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Porque bem verdade, irmãos, em muitas situações nós nos encontramos desta forma. Em muitas situações se encontramos atribulados, perplexos, perseguidos e até abatidos. E abatidos, irmãos, é quando, né, ali os dardos do inimigo, ele passa e chega a bater em nós. É quando um caça aí de um exército desse, ele é abatido ali, muitas vezes ele sai rodando, mas nem sempre ele é destruído, porque ele pode ser até abatido, mas existe um Deus que Ele cuida de nós, mesmo quando nós estamos abatidos, mesmo quando estamos sentindo, né, a força do vento sobre as nossas vidas, quando aquela situação ela se eleva, e às vezes nós dizemos: Deus, essa doeu. Senhor, está doendo, porque a carne, irmãos, nosso corpo, né, ele dá essas características. Mas se está doendo é porque você está vivo, né? Quando não dói mais, quando você já não sente mais, né, é porque nós morremos. Mas quando nós sentimos ainda as tribulações, as lutas sobrevindo sobre nós, e nós vamos até o altar de Deus, aí a palavra do Senhor nos diz, que o apóstolo Paulo, ele dizendo: nós ficamos muitas vezes, somos perseguidos, mas porém nós não somos desamparados. O Senhor, Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele olha lá do céu e lembra que nós somos pó. Aleluia. E é interessante isso, irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo, ele sabia de todas essas coisas, que em tudo ele era atribulado, porém não angustiado. E aí eu pergunto a você: quais são as tribulações que você passa?
quais são as angústias, as preocupações. Mas a palavra do Senhor nos diz que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Lá em Filipenses, o capítulo 4, o versículo 11 e o 12, o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja escreve a carta àquela igreja, e ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você estará abatido, você está em momentos de tristeza, você também está em abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele sabia das suas condições humanas. Ele sabia quem ele era, mas ele, aleluia, entendia que o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus se manifestava na fraqueza dele. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós estamos em falta de algo. Nós estamos precisando de algo da parte do Senhor. Aleluia. E é justamente nesses momentos que o Senhor, ele revela o seu poder. Ele permite, aleluia, que nós viemos passar por algumas situações, para que o poder dele se manifeste na nossa fraqueza. E a nossa fraqueza, muitas vezes nós vamos sentir a necessidade de algumas coisas nesta vida. Isso é normal, porque nós somos vasos de barro, nós somos quebráveis, nós somos frágeis, mas o Senhor nos fez assim, porque Ele quer manifestar, aleluia, a sua glória em nós. Aleluia. É quando vir justamente a fartura, nós vamos entender, aleluia, que foi Deus que fez, que foi o nome dele que foi glorificado, né? Aquele cego de nascença, quando ele estava ali mendigando, a palavra do Senhor nos diz que, né, ele nasceu assim, não que fosse por causa dos seus pecados, das suas falhas, nem dos seus familiares, mas que se manifestasse nele o poder de Deus, e o Senhor colocou a mão sobre ele, aleluia, e fez um milagre. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas o Senhor, Ele quer fazer um milagre, para que o poder da glória seja dEle, para que a excelência do poder seja dEle. Como é importante, irmãos, nós atribuirmos a Deus justamente todos esses milagres que Ele tem preparado para nós. Tudo aquilo que para você parece ser impossível. O apóstolo Paulo disse: olha, eu aprendi a estar contente em toda a situação, porque quando vinham os momentos de dificuldade, quando vinham os momentos de escassez, eu sei que o Senhor, Ele se levantará ao meu favor, e o nome do Senhor será glorificado nesta situação. Aleluia. Porque é necessário nós conhecermos o Deus que servimos. Você conhece o Deus que você serve? De quantas vezes Ele já se manifestou na tua fraqueza? De quantas vezes o poder de Deus, aleluia, enquanto você achava que não tinha mais solução para aquela situação, de quando o médico, ele disse: vá para casa, porque não tem mais o que se fazer, mas você ainda está de pé. De quantas vezes a notícia era de desemprego, mas Ele fez o teu celeiro farto. De quantas vezes, né, vinha momentos de aflições dentro do seu coração, de preocupações, e o Senhor, Ele foi, aleluia, e tomou a frente da situação e fez o milagre, aleluia, e nos encontrou nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quantas vezes, irmãos, o Senhor já fez isso conosco? E nós vamos aprendendo com Ele, porque os desertos da vida é uma faculdade de Deus. Nós começamos a aprender com Deus. Nós começamos a aprender a depender de Deus. Nós começamos a dizer: Senhor, eu sou um vaso de barro, aleluia, mas eu preciso estar, aleluia, andando contigo. Ó Senhor, que o Senhor deposite a tua glória, a tua excelência sobre a minha vida, aleluia, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor.
E as pessoas comecem a olhar, aleluia, e ver o que Deus ele fez na tua vida, no que Deus ele vai fazer na tua vida, aleluia, para a glória do nome dele. Aleluia. É bom entendermos, irmãos, que nós servimos a um Deus grandioso. Porque talvez alguém queira ensinar a Deus como se deve fazer, como o oleiro, né, deve formar o barro. Ele é o oleiro, nós somos o barro, o vaso, né? Isaías fala sobre isso. Isaías 64 e o versículo 8, ele diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O Senhor ele sabe trabalhar com barro, amém? O Senhor ele sabe trabalhar conosco. Quando nós muitas vezes estamos trilhando um caminho que não é da vontade do Senhor, quando muitas vezes nós estamos traçando algo no nosso coração, quando, né, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os desejos e as intenções do nosso coração. Quando Deus ele nos conhece, quando o oleiro ele sabe como este barro está, aí ele começa a enviar a sua palavra, ele começa a trazer a palavra ao nosso coração, e ele começa a nos fazer trilharmos pelos caminhos que ele quer, porque ele é, aleluia, o oleiro. Então é bom, irmãos, quando estivermos passando por alguma necessidade, quando nós estivermos passando por algum momento difícil, que nós venhamos entender que Deus muitas vezes está nos fazendo trilhar por estes caminhos para nos ensinar algo. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou isso: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. É por isso que o escritor Isaías, ele diz: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, nós somos o vaso, e Tu sois o oleiro. E muitas vezes, irmãos, o oleiro, para dar forma ao barro, ao vaso, ele vai colocando a mão ali, né, e vai saindo ali alguns pedaços do vaso, para ficar uma forma, da forma que Deus quer. E às vezes dói, irmãos, dói. Quando Deus ele vai colocando a mão assim para dar forma ao vaso, porque Ele quer nos fazer um vaso para a honra, amém? Aleluia! Porque a palavra do Senhor nos diz que em uma prateleira tem muitos vasos, uns de ouro, banhado a ouro, outros, né, de prata, e outros de barro e de madeira, uns para honra, outros para desonra, aleluia. Mas se o Espírito Santo, aleluia, que é este ouro que está banhado pelaquele vaso de barro, por baixo é barro, mas o Senhor foi e colocou como vaso de ouro, de honra, banhou ele de ouro, para que a excelência do poder seja dele. Nós não somos nada, irmãos, nós precisamos de Deus. Que nós possamos cada dia dizer: Senhor, eu sou o vaso e Tu és o oleiro. Senhor, vai dando forma a Ele conforme o Senhor quer. Muitas vezes estamos quebrados na presença do Senhor. Muitas vezes estamos derramando lágrimas na presença do Senhor, fazendo perguntas a Deus: Deus, por que isso? Por que esta situação? Por que eu não estou passando por isso? Aleluia. Lá em Jeremias, o capítulo 18, vai falar justamente disso. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor ele queria dar uma visão ali a Jeremias, porque a casa de Israel, irmãos, ela estava afastada do Senhor. Era como se tivesse um vaso quebrado. E o Senhor chama Jeremias e diz: Jeremias, vai lá na casa do oleiro.
que eu quero te mostrar algo ali naquele lugar. E como é importante, irmãos, nós ouvirmos a voz do Senhor, assim como Jeremias. Jeremias, ele era um profeta que lamentava muito por causa da casa de Israel. Não ele se lamentando por causa de Deus, mas ele lamentava-se por causa dos próprios pecados, por causa dos pecados da nação de Israel. E ele dizia: Senhor, nós pecamos contra ti. E muitas vezes as lágrimas desciam. E muitas vezes eles se viam ali na Babilônia, exilados, escravizados. Mas quando ele escreve lá em Lamentações de Jeremias, ele dizia assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, nós estamos quebrados agora, nós estamos rachados agora, nós estamos em uma situação muito difícil agora, aleluia, mas eu tenho esperança que o Senhor nos tirará dessa situação, para que a excelência do poder seja tua, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado em meio a essas lutas que passamos, em meio às dificuldades que passamos, em meio aos vasos rachados. Aleluia. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 3: e eu desci à casa do oleiro, e ele que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele pisava ali, enquanto ele pisava, começava a rodar ali, o vaso ali, né? E aí ele começou a observar como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Oh, irmãos, como é bom nós sermos quebrados na mão do oleiro. Aleluia. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que nós venhamos sentir, é feito aqueles discípulos que estavam ali naquele barco, mas Jesus estava no barco, o oleiro estava no barco, o dono do vento, o dono do mar, aleluia, o dono dos peixes, o dono da tempestade, ele estava lá, irmãos. Então isso é muito bom, se o Senhor ele estiver presente, se nós estivermos quebrados na mão do oleiro, aleluia, ele faz outro vaso. Ele dá forma. Aí ele diz: como um vaso quebrou-se na mão do oleiro e tornou fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Será que nós, como cristãos, estamos assim nas mãos do Senhor? Dizendo: Senhor, muitas vezes eu era um vaso de desonra. Senhor, e muitas vezes eu falhei contra ti, Senhor. Mas como tu és o oleiro, Senhor, faz conforme tu queres na minha vida. Jesus vai tirando aquilo que não te agrada. Senhor, vai quebrando esse vaso e vai fazendo vaso para honra, não para desonra, mas um vaso para honra, porque Ele quer fazer, irmãos, conforme lhe pareça bem fazer. Se nós estamos na mão do Senhor, se nós estamos servindo ao Senhor, aleluia, se você quer ver a excelência do poder de Deus na sua vida, se você quer ver Deus fazer grandes coisas na sua vida, permita que o oleiro dê forma ao vaso. Permita, aleluia, que Ele trabalhe nesta terra, muitas vezes terra seca, que o Senhor Ele quer molhar, que Ele quer dar forma, porque enquanto, irmãos, nós estamos trabalhando com barro sem água, aí vai doer, aí é pior. Mas quando Ele molha ali aquele vaso e vai passando a mão, vai saindo os pedaços ali, mas Ele sabe trabalhar. Ele sabe o que está fazendo conosco. Ele sabe qual é o caminho que nós estamos trilhando. Ele sabe por onde nos levar. Aleluia. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aí Deus fala com Jeremias. Oh, aleluia. Como é bom quando Deus fala conosco, irmãos. Como é maravilhoso quando Deus ele fala lá dentro da nossa alma, do nosso consciente. Aí Ele diz: eu não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Assim como um vaso da mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia. Que nós possamos estar nas mãos do Senhor, irmão. Que nós nunca venhamos
sair, aleluia, da presença do que é o idealizador, o construtor nas nossas vidas. Aleluia, que Ele sabe que nós somos vasos frágeis. Ele sabe que nós somos pequenos. Eu venho dizendo aqui esses dias que o Senhor, Ele gosta de usar os pequenos, os frágeis. Ele gosta de usar aqueles que para si mesmo entende que não é nada e que depende de Deus. Assim como Ele fez com Davi, assim como Ele fez com tantos homens e com tantas mulheres. Assim como Ele chamou a Moisés e disse: Moisés, vai tirar o meu povo da terra do Egito. E ele disse: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Mas o Senhor diz: quem foi que fez a língua do homem, Moisés? Quem é o oleiro? Quem é que dá forma ao vaso? Quem é que dá direcionamento? Sou eu. Então não te preocupas com o momento que você passa. Não te preocupa com as situações difíceis que tem se levantado na sua caminhada. Aleluia, porque o Senhor, Ele é o oleiro e você está nas mãos dEle. E Ele sabe da forma. Ele sabe fazer de você um vaso para a honra, para que o poder da glória seja dEle. É para que você entenda: Senhor, verdadeiramente eu não tinha condições nenhuma. Verdadeiramente, Senhor, eu não sabia como realizar isso. Mas eu sei que foi o Senhor que fez. Aleluia. É como um daqueles leprosos que voltou em agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez na vida dele. É como aquele cego Bartimeu que, quando Jesus pergunta: filho, o que você quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele foi curado, ele seguiu a Jesus. Ele entrou no templo adorando. Ele poderia ter ido para seus familiares. Ele poderia sair em alegria para contemplar as belezas que ele nunca tinha visto nesta terra. Aleluia, mas ele reconheceu que a glória foi do Senhor, que a cura veio do Senhor, que o milagre veio do Senhor, que a providência veio do Senhor. Aleluia, e ele reconheceu o senhorio de Cristo. Aleluia, agora ele se tornou um vaso para a honra. Não poderei eu fazer com vós o que eu fiz, o que o oleiro fez com este vaso? Nós podemos estar quebrados. Nós podemos até estar em situações difíceis. Aleluia, mas vai chegar o momento que o Senhor vai usar o vaso. Vai chegar o momento que o Senhor colocará o vaso em destaque, não para a sua glória, não para a minha glória, mas para a glória dele. Porque nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo, ele fala sobre essas coisas. Aí lá no versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que este vaso ele se quebre, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós não venhamos desanimar, irmãos. Que você recobre a sua alegria. Se existe alguém que está triste por algo que tenha acontecido, o Senhor está falando através da sua palavra: recobre a sua alegria, porque o Espírito Santo habita dentro de você, e a excelência do poder de Deus está dentro deste vaso de barro que é quebrado, que nos entristecemos mesmo. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para que a excelência do poder seja de Deus. Se você está quebrado agora, saiba que o Senhor, Ele vai te refazer e vai te fazer um vaso novo. Aleluia, Ele vai trazer de volta aquilo que se perdeu. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Então não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que este homem ele se corrompa, mesmo que venha termos falhados em algum momento na nossa caminhada e errado contra o Senhor, mas existe um Espírito dentro de você. Eu queria terminar com um texto de Salmos 12. O salmista
no verso 5 do 12, ele diz assim: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora. Aleluia. Diz o Senhor: porei a salvo aquele para quem eles assopram. O verso 6: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro. Amém? Purificada 7 vezes. A palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro. Você é o barro, mas a palavra do Senhor está em você. E Ele nos refina. Aleluia, Ele nos fortalece. Ele coloca esse tesouro dentro de nós, mesmo sendo nós quebráveis. É a sua presença, trazendo esperança, trazendo renovo, refazendo o vaso, dando forma a Ele. Nós vamos aprendendo com o Senhor. Aleluia, porque Ele disse: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Ele sabe que você precisa dEle, Ele sabe que nós precisamos dEle, Ele sabe, Ele conhece os nossos gemidos, Ele sabe as nossas preocupações, e aí Ele se levanta ao nosso favor, Ele coloca as suas palavras em nosso coração, Ele começa a trazer um ânimo novo. Aleluia. Vinícius vai colocar um louvor para nós terminarmos. Se você puder ficar de pé neste momento. Aleluia. Porque nós temos a excelência deste poder em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu não sei como é que está a tua fé. Eu não sei como é que está o teu coração. Mas que você possa dizer: Senhor, se eu estou quebrado, faz-me um vaso novo. O Senhor, Ele escuta a tua oração nesta noite. Ele escuta o teu gemido e Ele diz: eu me levantarei. Feche os teus olhos e fala com o Senhor. Senhor amado, eu quero estar nas tuas mãos, Senhor. Como um vaso nas mãos do oleiro, Se preciso for, quebra Senhor. minha vida. Oh Jesus, tira tudo que não te agrada, Faça de novo. mas não me deixa sair das tuas mãos, Senhor. Eu quero ser. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Eu quero ser dá forma ao vaso, Senhor. um vaso novo. Que não seja conforme nós queremos, aleluia, mas conforme a tua vontade, Jesus. Vaso novo. Oh Espírito Santo de Deus, Yeah, yeah. declare isso para Ele. Ele ouve a tua oração. Aleluia, Ele sabe que você é quebrável, é frágil. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu sou o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. O Senhor disse: eu me levantarei agora ao teu favor. Aleluia. Eu quero ser. Tu és fiel, Jesus. Um vaso novo. Faz isso conosco, Senhor. Aleluia. Você que nos assiste, volta para o Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele quer te fazer um vaso novo. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer dar a direção. Eu quero ser, Senhor amado, Oh Espírito Santo, como um vaso
perdoa nossas falhas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes tememos o vento. Quebra minha vida. Quando muitas vezes sentimos as aflições desta vida. Passa de novo. Mas o Senhor lembra, Senhor, que somos pó, Deus. Mas que nós não viemos desanimar, porque mesmo se esse homem exterior se corromper, mas existe o Teu Espírito dentro de nós. Se renova dia após dia. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Fortalece os Teus filhos. Renova as nossas forças, Deus. Nos levanta. Vive, Deus, aqueles que se encontram quebrados, que se encontram nos hospitais, se encontram à margem da sociedade. Que o Senhor possa encontrar essas vidas, Senhor, e refazê-los. Coloca o Teu Espírito sobre eles. Aleluia, para que a excelência do poder seja Tua, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esta palavra. Nós Te agradecemos por esta noite, pela Tua presença neste lugar, pelo Teu Espírito Santo neste lugar, Jesus. Por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações neste lugar. Continua abençoando a Tua igreja, continua usando a Tua igreja. Ó Deus, vem nos refazer, Pai, todos os dias. Que nós possamos estar como um vaso em Tuas mãos, conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que a excelência, que a glória, que o poder seja todos para Ti, Senhor. Seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigado pelo Teu poder, Senhor, que nós podemos observar e ver todos os dias em nossas vidas. Que possamos aprender a estarmos, Senhor, contentes em todo o tempo. Sabendo estar em abundância, como também em escassez, em lutas, em doenças, como também, Senhor, em saúde. Porque sabemos que todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a Te servirmos a cada dia, Senhor, de forma que venha a Te honrar. Obrigado por tudo. Leva-nos em paz para casa. Nos dar uma semana abençoada na Tua presença. Ó Deus, uma semana de vitória na vida dos Teus filhos, dos Teus servos aqui que se encontram, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz para casa. Livra-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amanhã haverá, irmão. Amanhã, culto de oração, 3 horas da tarde. E culto de oração na terça e de doutrina na quinta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda igreja diz... Amém, amém. Deus abençoe toda a igreja, em nome do Senhor Jesus.